Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, ele culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue
teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres uma vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confie em Cristo para te curar, no sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue
5, a partir do versículo número 25. Nós estaremos lendo simultaneamente dois textos. Um encontra-se em Marcos, outro encontra-se em Lucas, que faz a mesma narrativa. Estamos vendo também Lucas, capítulo 8. Depois do casamento. Marcos 5:25. Hoje é um culto de ensino, culto de doutrina. Então, nós temos a oportunidade de participação dos irmãos, fazer a vontade para intervir e perguntar. Nós temos um bom tempo para isso. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 5:25, Marcos 5:25. E que havia padecido muito com muitos médicos. E expedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Vamos deixar aqui esse texto que nós vamos para o próximo. Nós vamos fazer essa leitura simultânea para nós compartilharmos a informação dos dois evangelhos. Capítulo 8 de Lucas, versículo 43. Deixe marcado na sua vida, porque nós vamos estar indo e voltando. Cada evangelista, cada escritor, cada evangelho, eles trazem uma perspectiva diferente do mesmo assunto, e nós aprendemos e enriquecemos com essas informações. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puder ser curada, chegando por detrás dele, tocou aonde? Na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Somente até aqui, depois nós vamos decorrendo ou discorrendo, melhor assim, da leitura dos textos. O texto é muito familiarizado entre nós. O texto aqui nos traz uma personagem que havia 12 anos, que carregava uma enfermidade essa aparentemente incurável, tratável, mas a todo instante ela procura recursos para investir nela, através de outras pessoas. Ela precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo ela não poderia se auto-ajudar. Então, com isso, ela tinha recursos. Esses recursos foram compartilhados através de investimentos para que essas pessoas, as quais ela acreditava que poderia ajudá-la, de alguma forma traria a cura, né? Ou a realização para a satisfação da sua necessidade. Eu preciso de algo, eu não posso obter algo, mas eu conheço pessoas que obtêm esse algo, então eu vou atrás de pessoas que possam me auxiliar naquilo. Foi isso que praticamente essa mulher fez.
E ela não fez durante uma semana, durante um mês, durante um ano. Não, a Bíblia vai dizer que ela passou mais de uma década. Ela ficou 10 anos investindo em algo em que nós percebemos que não gerou retorno nenhum. E Marcos, ele é ainda mais clínico em dizer, no versículo 26, que nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, todos os recursos que ela tinha para investimento, nada se aproveitava. E ficava cada vez pior a situação dela. Porque, além de doente, além de excluída da sociedade, ela foi ficando sem possibilidades. Ela foi ficando sem recursos. E os recursos que ela tinha são ou foram investimentos de toda uma vida, de uma poupança. Ela tinha como investir. Então nós vemos uma pessoa que investiu durante tanto tempo, é porque ela tinha um fundo de investimento. Em algum momento eu vou precisar. Ela tinha uma reserva. Nós temos reservas? Temos reservas? Nós precisamos ter reservas. Porque nós não sabemos quanto tempo Deus vai permitir essa situação se estender. E quando nós falamos em reservas, não necessariamente estamos falando de uma ação monetária, de uma poupança. Não necessariamente nós estamos investindo na bolsa de valores ou na previdência social, que aparentemente também está falida. Nós podemos pensar em reserva com Deus, porque alguém que persevera durante tanto tempo, uma pessoa tão resiliente que poderia já ter desistido, ficava dentro de casa. Uma pessoa que poderia ter se desestimulado. Não deu certo, vou parar. Meus relacionamentos não deu certo. Porque se talvez ela tivesse alguma proposta de relacionamento, de casamento, de noivado, essa pessoa que estava próxima dela, interessada nela, também já teria desistido. Ela não se cura, ela não se liberta, ela traz uma maldição. A família dela se afastou dela. Eu também não quero ficar perto. E quanto mais ela corria atrás de recursos, mais recursos corriam dela. E um dos maiores desgastes que nós temos, em uma fração a longo prazo, é investir nosso tempo naquilo que não vale a pena. Ela estava se dedicando, investindo o tempo dela em pessoas que não trariam solução para ela, não valia a pena investir. Em que nós estamos investindo? Em quem nós estamos investindo? O seu tempo é muito valioso. Aleluia. O nosso tempo é muito precioso. Glória a Deus. Eu estou falando aqui com pais, eu estou falando aqui com avós, e eu amava ficar perto da minha avó. Eu sempre gostei de velhinho, e eu amava ficar perto da minha avó. Eu cresci, eu era um meninão criado com a avó. Minha paixão da minha vida era minha avó. Eu tinha o pai do meu tio, que tinha um sítio, e eu amava ir no sítio. Lógico, como criança, tinha lá o lago, tinha os pés de frutas que nós subíamos, mas um dos momentos que eu mais gostava era ficar perto do vô, nós falávamos vô para ele, e ficar ouvindo ali com ele os curus que ele gostava, e compartilhar aquele momento de comunhão com ele, e as histórias. Eu sempre gostei de ouvir histórias, e estar naquele momento ouvindo histórias. E sempre trazer alguns valores. Parece que não, mas às vezes
os mais jovens não têm essa paciência de estar perto dos mais velhos. É chato. São histórias repetitivas. Mas sempre vai trazer lições e aplicações para a nossa vida no presente ou a nossa vida a longo prazo, porque passaram por muitas coisas. Mas e a voz? E os pais? Os seus filhos quando estão perto de você? Os seus netos quando estão perto de você? Quais são os tipos de conversas compartilhadas? Nós estamos falando muito a respeito de uma herança espiritual, geracional. Qual é o tipo de herança que nós estamos deixando para a nossa futura geração? Na mesa. Na mesa de casa, na janta, no almoço de final de semana com a família. O que nós estamos compartilhando na mesa? Quais são os tipos de assunto? Está agregando valores espirituais para os seus filhos? Estão agregando valores espirituais para os seus netos? Porque a sua palavra como avô, como avó, como pai, vivido, tem muita bagagem, muita experiência para eles. Há uma responsabilidade tamanha da nossa parte em compartilhar boas histórias, principalmente da parte de Deus. Ou nós levamos a eles amarguras que nós passamos, experiências mal vividas, desmotivando-as a estarem na casa do Senhor. Porque nós conversamos com muitas famílias e muitos filhos e alguns netos. Mas eu não vou na igreja porque o meu pai é assim. Eu não frequento a igreja porque a minha mãe fala mal na igreja. Eu não frequento os ambientes porque durante toda uma vida agora ele quer que eu vá para a igreja. Mas todas as oportunidades de mesa foi exposto às dificuldades, às necessidades que ele passaram. Essa mulher, ela investe tempo naquilo que ela acreditava de verdade, naquilo que ela achava que valia a pena. E ela investe tempo em todos que estão ao seu redor, consequentemente ela também, mas em algum momento, ou também quando acabam os recursos, ela faz uma autoanálise. Eu já investi tudo que eu tinha nas pessoas. Eu já investi tudo que eu tinha nos médicos, nos curandeiros, nas pessoas que poderiam me dar algum tipo de informação. Eu pagava. Mas agora eu preciso investir em mim. Eu preciso olhar um pouco para mim. E olhando para mim, mas exclusivamente para mim, eu preciso conhecer o ambiente onde eu estou. E o que o ambiente onde eu estou pode me favorecer. Então ela faz uma outra análise. Se o ambiente onde eu estou não está me favorecendo, eu preciso mudar de ambiente. Eu preciso mudar os ciclos de amizade. Eu preciso mudar minhas companhias. Mudando as companhias, as amizades, ela empresta o ouvido para alguém que diz: olha, existe um Jesus. Que se os seus médicos e os seus curandeiros eles não puderam fazer, Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus ele liberta, Jesus ele restaura, Jesus ele faz aquilo que ninguém consegue fazer. Esteja ao lado de pessoas que falam a respeito de Jesus para você. É tão gostoso ouvir pessoas falando de Jesus, as experiências com Jesus, os testemunhos com Jesus. É tão gostoso estar ao lado de pessoas que olham para a vida ou para as pessoas com a perspectiva de Jesus. Alguém tentou definir o que é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O inteligente ele nasce com uma propensão de um dom intelectual.
Aquele que tem conhecimento nem sempre nasce com uma propensão intelectual, mas ele busca o conhecimento através de estudos. É diferente informação do que formação. A informação nós buscamos através de revistas, redes sociais, através de internet. Essas são as informações. E a geração que nós estamos vivendo, elas estão muito bem informadas. Porém, estão cada vez menos com diploma, com uma formação. Porque o dinheiro dá dinheiro, porque as jogatinas dão dinheiro, porque os cassinos dão dinheiro. Então eu prefiro buscar de forma mais rápida e objetiva dinheiro rápido do que investir em conhecimento a longo prazo. Formação. Sabedoria. Sabedoria, o pedreiro, o agricultor, que nasceu no campo de forma bem simples, não teve acesso à escola, achou os pais desde a sua infância, mas tem um relacionamento íntimo com Deus. Quando ele abre a sua boca, por mais que ele não consiga completar uma frase de um português polido, bom português polido, um português clássico, um português erudito, mas ele consegue, com as suas simples palavras, ser um oráculo de Deus para as pessoas. Você já esteve perto de pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Que as palavras delas parecem que é Deus falando através da vida dela. É tão gostoso. É tão gostoso você estar perto de pessoas que você sente paz estando ao lado dela, que você sente alegria em conversar com ela. É espontâneo isso da pessoa, porque ela traz consigo sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Essa mulher empresta o ouvido para alguém que fala de Jesus. Para de emprestar o seu ouvido para as pessoas que não querem compromisso com Jesus, mas empreste o seu tempo, o seu ouvido para quem manifesta a vontade de Deus. Então ela investe tudo e vai de mal a pior. Ela investe tudo e vai de mal a pior, segundo Marcos escreve no capítulo 5 e no versículo de número 26. E ouvindo o versículo 27 de Marcos, ouvindo falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Mas vamos lá para o texto em Lucas, porque Lucas ele vai trazer uma outra perspectiva dentro do mesmo texto. Versículo 44 do capítulo 8. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste. Nós bem sabemos que cada evangelista, ou cada escritor do evangelho, escreve para o público. O evangelho de Marcos, ele é escrito para o público romano. E o público romano, dentro da sua cultura grego-romana, eles gostavam de ação. Então ele se preocupa em não esclarecer minuciosamente algumas partes com detalhes. Nem tudo ele explica por detalhes, porque ele queria mostrar a ação dentro daquilo que ele estava escrevendo. Porém, Lucas, além de ser um médico, mais cauteloso na sua clinicagem de escrever, Lucas também era o quê? Um historiador. Eram as formações do doutor Lucas. Então Lucas, ele especifica que essa mulher chega por detrás, demonstra humildade, tocou na orla da sua veste. O que é a orla da veste? As vestimentas, até hoje, de um judeu,
tem em seu tecido, na sua roupa, eu acredito que todos os irmãos aqui, os que já viram na internet alguma coisa semelhante, deixa eu ver se eu deixei a imagem aberta aqui, esse fitilho que fica pendurado na roupa. Essas daqui são as orbas da veste, de uma vestimenta de um judeu. Inclusive tem um nome que chama Tisri. Tudo tem um significado. É um fitilho com 8 pontas, porém entrelaçados entre eles, com 5 nós. Talvez os internautas não vão conseguir acompanhar, mas depois vocês procuram aí na internet. Com 5 nós. O número 8 na Bíblia aponta para a humanidade, para o homem. E o número 5 na Bíblia, além de tantas outros fatores dentro da numerologia bíblica, o número 5 também aponta para a lei mosaica. Então, o homem, 8, está legalizado na lei de Deus. É a lei de Deus que traz para nós a moralidade daquilo que é certo e daquilo que é errado. É a lei de Deus que está intrínseca em nós, moralmente falando, porque essa lei que está dentro de nós, antes mesmo dela ser escrita em pedra, em areia, em tábua, quando Deus nos formou, Ele imputou a lei dentro de cada ser humano, sendo ele cristão, sendo ele ateu ou qualquer outra religião. A lei moral de Deus está dentro de cada um de nós. É por isso que quando Adão e Eva eles cometem o primeiro pecado, eles tentam dar um jeitinho deles lá, se cobrir com folhagens, eles fogem da vista de Deus, porque a lei moral e a sua consciência nos acusa, que é a nossa consciência que prestará conta diante de Deus. Você pode esconder de todo mundo, mas você não consegue esconder da sua consciência, porque a tua consciência, ela te julga, ela te culpa e ela te defende. A sua consciência, ela te julga por quê? Porque mesmo você querendo dizer que aquilo que você fez está certo, a sua consciência está falando para você, está culpado. Ela te julga por quê? Porque ela vai discernir para você aquilo que é certo e que é errado. É a consciência. E ela te defende por quê? Porque se todo mundo falar que você fez aquilo que você sabe que você não fez, a sua consciência ela vai te deixar em paz. Paulo vai dizer isso em Efésios, no capítulo 4, versículo 13 e 14, se eu não me engano. É a nossa consciência em que Deus trará a realidade e colocará a mesa. Você pode esconder de todo mundo, mas a sua consciência você não esconde. Mas depois vem, voltando no texto, essa expressão em que Lucas traz para nós, em que esta mulher, ela toca na orla de Jesus, ela traz para nós uma atenção maior ao texto, porque os filmes que nós assistimos, as pregações que nós ouvimos, nós imaginamos uma mulher correndo por debaixo das pernas das pessoas, agachada, encontrando Jesus e puxando a roupa de Jesus. Mas não é isso que ela faz. Ela toca em um dos fitilhos da roupa de Jesus. Ela toca na orla da sua veste, conforme o texto em que nós lemos em Lucas, no capítulo de número 8. E qual versículo? Vocês estão me acompanhando aí? Lucas 8, 44.
46? 44. E tocou na orla da sua veste. Mas por que ela tocou na orla da veste de Jesus? E não tocou no manto ou na vestimenta, como Marcos ele escreve? Porque também tinha um significado, uma tipologia na orla da veste de Jesus. Ela conhece a cultura. Lembra que nós falamos que às vezes é necessário mudar o ambiente, e mudando o ambiente nós precisamos nos familiarizar sobre aquilo que o ambiente pode nos favorecer ou não? Ela conhecia o ambiente que ela estava e ela conhecia quem estava na frente dela. E quem estava na frente dela era o Messias, e que sobre o Messias havia uma promessa, e o Messias era Jesus. Foi isso. Aonde estou, sobre quem me falaram e o que pode me favorecer. Jesus. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, no capítulo 4, versículo é o número 2. Somente a parte A e B eu vou ler aqui aos irmãos. Malaquias, capítulo 4. Deixa eu abrir na minha Bíblia. Eu deixei aqui anotado, mas eu vou na Bíblia, porque aí eu leio o versículo 1. Malaquias 4, a partir do verso 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor terá estabelecido no fundo dos montes, e se elevará sobre os ouvidos, e concorrerão a ele os povos. De quem está falando aqui? Do nosso Senhor? Nosso Senhor? Jesus. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Irmãos, perdão, eu estou lendo Miqueias. Eita glória! Eu estou lendo Miqueias e Malaquias. Vamos voltar aqui então, tá? Aqui, ó. Porque, capítulo 4, Malaquias, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Está falando aqui sobre o dia do Senhor. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem nariz nem ramo. Versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, a partir daqui nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das tuas. Se algumas outras traduções você pode encontrar orla ou vestimentas. Então essa mulher contextualizada em Jesus, nas promessas, no Messias, ela sabia que debaixo da orla de Jesus ele traria a salvação. E consequentemente aquilo que ela precisava. Porque nem sempre aquilo que nós precisamos é o que Deus vai fazer. Porque Ele fará mais e muito mais daquilo que pensamos e daquilo que nós imaginamos. Ela precisava. O que você precisa esta noite? Ela precisava de uma cura, mas Deus tinha a ela uma salvação reservada. O que você precisa de uma porta de emprego aberta, mas Deus tem algo muito maior para a sua vida. O que você precisa que Deus entre com uma providência na sua casa, na sua família, Deus tem algo muito maior daquilo que você precisa. Então ela conhece o contexto que ela vivia.
ela vai na orla, ela vai nas asas, ela vai nas vestes, e ela toca naquele vestido, porque ela entendia uma coisa: eu não preciso passar a perna de Jesus, eu não preciso empurrar Jesus, eu não preciso despir Jesus, eu só preciso de um pouquinho da atenção de Jesus para mim. Existem pessoas que, para elas chegarem nos lugares que elas almejam chegar, elas passam a perna em outras pessoas, elas empurram outras pessoas, elas tentam passar na frente de outras pessoas, mas de forma muito simplória e humilde, essa mulher se ajoelha, ela vai se arrastando pelas costas de Jesus e toca em um pouco de Jesus, porque um pouco de Jesus dentro de mim já é o suficiente. Um pouquinho de Jesus dentro de mim já é o suficiente. Eu preciso de um pouquinho de Jesus todos os dias. Eu preciso fazer um devocional com Ele todos os dias. Eu preciso me comunicar com Ele através da oração todos os dias. Não tenha pressa quando você dobrar o seu joelho, expressar suas palavras, seus sentimentos. Fale com Ele com as suas verdades. Ele sabe quem você é, onde você veio, para você estar aí. Mas Ele quer ouvir isso de você. Errei, pequei, mas estou caminhando em sua direção. Por aí a gente vê a diferença, né, entre tocar e apertar, né? A multidão apertava, oprimia, a mulher ela tocou. De forma bem singela, né? Enquanto a multidão exprimia Jesus pela demanda que Jesus poderia favorecer a eles, essa mulher, de forma bem simples e objetiva, ela toca. E aquilo que ela conseguiu extrair de Jesus, a multidão conseguiu. Opa, alguém me tocou. Mas está todo mundo aqui, está todo mundo te espremendo, te comprimindo, todas as pessoas estão te tocando. Mas esse toque foi diferente, porque diz o poder. Quem veio de casa para uma quinta-feira como essa, veio para receber, porque tocou diferente, em lugar diferente, de forma diferente. Você que aí está acompanhando este culto de doutrina, esse culto de ensino, você está tocando de forma diferente em Jesus. Ela tocou porque ela não avançava a chegar perto dele. A chance que ela teve só fez tocar. Ela não chegou a pegar. A oportunidade que ela teve, a chance que ela teve. E tinha pessoas mais próximas dele. Da onde ela poderia estar, que era no final da fila, e aonde as pessoas estavam, a oportunidade, né, que o nosso irmão disse aqui, a oportunidade que ela teve, ela fez a diferença. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que nós temos? Deus cria diversas oportunidades para nós todos os dias. Será que nós estamos perdendo tempo ou estamos tocando em Jesus todos os dias? Será que nós estamos compartilhando fofoca, fazendo intrigas, ou estamos tocando em Jesus todos os dias? Será que nós estamos trazendo a nossa família mais para perto, ou são reflexões que nós fazemos? Hoje aconteceu conosco, minha esposa até compartilhou nos stories dela, nas mídias sociais. O pessoal sempre comenta. Ontem nós fizemos entrega, estamos trabalhando de charqueada, e nós precisávamos terminar hoje o serviço. Então vamos deixar para voltar hoje, porque já pagamos o pedágio, ontem dia de volta, para pagar o pedágio, hoje de volta. E olha que tem aquelas grandes coisas, R$7 o pedágio aqui ali. Mas todo mundo comenta que tem um atalho, né? Tem uma via paralela ali, se cortar pela usina, você consegue cortar caminho ali. Demora um pouquinho mais, mas você não paga o pedágio. R$7. Aí fura o pneu pela usina, aí vai pagar 20 do pneu.
Passei a usina asfaltada. Quando eu passei a ponte ali, não sei se alguns irmãos conhecem, passei uma pontezinha que tinha ali. Quando eu entrei na ponte, Gabriel, o carro fez assim, ó, pum, pá, bateu o kart do carro. Começou uma batedeira no carro. Falei, segurei no volante assim, aquela vontade de chorar. O organismo já começou a reagir. E falei, meu Deus, eu acabei de gastar 7 mil no carro, motor do carro, agora eu fiz isso. Nossa, meu Deus do céu, foi quase 7 reais. O crente, quando ele quer tomar atalhos na vida, não dá certo. Não, mas para todo mundo deu certo, mas para mim não deu certo. Aí o carro parou ali, não ia. Falei, meu Deus, eu liguei para o guincho, o carro protegido. Liguei para o guincho, o rapaz do guincho veio nos buscar, deixou o carro no mecânico. E eu falei, rapaz, tem misericórdia de mim, vai devagar, coloca suas mãos santas nesse lugar aí. Calma, antes de você dar qualquer tipo de diagnóstico. Vai falar que fundiu o motor desse negócio todo, não. Segura a emoção aí. Aí ele falou, calma, pastor. Aí ele entrou embaixo do carro. A tampa do kart tinha afundado. E ela estava obstruindo o motor de dar partida. Ele só desapassou a tampa. Eu falei, graças a Deus. Mas mecânica é mecânica, irmão. Ele falou, precisa trocar uma correia aqui também. Já aproveita e já toca. Aí toca. Mas não pagou o certo, mas pagou o bicho. Não, aumentou, né? Porque aí você começa a fazer a matemática. Porque eu não paguei o 7. Aí para trocar a correia, ele cobrou 100 reais. Então eu troco a correia 100 reais. Aí o carro meu eu tive que deixar parado. Aí eu chamei um amigo. Falei, amigo, tem como você me ajudar a terminar as entregas? Tem, só para ser seu carro. Aí mais 75 reais. 175, aí alguém falou, mas eu vou sem almoçar, preciso comer alguma coisa. Aí eu fui levar ele para almoçar, mais 25 dos 7 virou 200 reais. Não ajuda para criar atalhos na vida. Seja o objetivo. Essa mulher, ela nos mostra, através dessa lição, nós fugimos do contexto da nossa aula de hoje. Essa mulher, ela encontra oportunidades, Paulo, e ela não fica procurando mesmo, porque ela já fez isso durante toda uma vida. Durante 12 anos ela foi procurando atalhos, sendo que Jesus estava ali, porque 12 anos, Jesus ministério dele de 30 anos, Jesus já estava ali a todo momento, mas durante 12 anos ela foi procurando atalhos na vida, alternativa, sendo que ela poderia já ter ido direto a Jesus. Ela vai direto a Jesus e toca em Jesus, e a Bíblia vai dizer, olha como o texto ele é rico. Nós estamos em Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 44, né? Versículo 44, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Imediatamente, né? Vamos ver o que Marcos diz para nós. Aqui, Marcos versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Lucas ele não traz esse pensamento dessa maneira, né? Lucas ele foi mais objetivo nessa parte, mas Marcos ele já expõe uma conversa dessa mulher com a sua consciência. Ela dizia para ela mesma, eu preciso só tocar. Foi o que o Paulo disse. Eu preciso aproveitar a minha oportunidade. Já que eu estou aqui, um culto de quinta-feira, não tem muitas pessoas mesmo, apertando a Jesus, fazendo muitas petições, então eu vou criar uma oportunidade para me tocar nele de forma diferente. E quando eu voltar para minha casa, nessa quinta-feira à noite, a minha quinta-feira à noite vai terminar de forma extraordinária e sobrenatural. Porque eu fui na casa do Senhor e eu recebi o toque de Jesus. Então, Marcos nos traz esta clareza no texto. Agora no versículo de 27, 28, porque dizia, no 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada
daquele mal. Então ela sente, e o texto de Lucas vai dizer que ela imediatamente ela foi curada. Versículo 30 de Marcos, no capítulo 5. E logo Jesus, conhecendo que a virtude se saía, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram os discípulos: vês, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo de número 32. E ele olhava em redor para ver o que fizera. Versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela estava temendo e tremendo. O temor não me afasta de Deus. O temor me leva mais para perto de Deus. Eu errei. A minha consciência talvez me acusou que aquilo que eu fiz talvez não seja certo, mas eu prefiro falar a verdade. Não jogar a verdade por debaixo do pano. Ela poderia ter recebido uma represália de Jesus, mas ela preferiu falar a verdade. Foi eu mesmo. Eu fiz isso. A culpa é minha. Então ela expõe a verdade. Ela temia a Deus. Tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, que estavam perto de Jesus e não temiam Jesus como Deus. Ela temia e o seu corpo somatizava isso. Ela tremia. Internamente ela temia, moralmente ela temia, espiritualmente ela temia, mas o seu corpo apresentava sinais. Ela tremia de temor. Você ainda treme de temor a Deus? Ou você já banalizou a casa de Deus? Nós estamos na casa do Senhor para desfilar aquilo que nós temos, que nós possuímos, que nós conquistamos? Ou ainda quando nós estamos dentro da casa do Senhor, nós ouvimos aquela voz do Espírito Santo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aleluia, glória a Deus. Existe ainda em nós o temor a Deus, irmãos. Nós ainda trememos quando nós pegamos o microfone. Eu sinto essa tremedura, né? Você vai pregar ainda, as pernas ainda, né? Aquela gambiarra, ou você controla o nervosismo. O nervosismo, o temor ele não sai. Mas quanto mais a gente prega, quanto mais a gente fica exposto, mais a gente vai aprendendo a controlar. Ah, pastor, você tem uma facilidade chamada. A mesma dificuldade que você tem, eu tenho. Com muito temor eu tenho. Mais responsabilidade. Mas a gente vai aprendendo a controlar e a não deixar as pessoas perceberem o quão nervoso nós ficamos. Vamos aqui para o texto de Lucas, para ver o que Lucas nos traz, as informações. Versículo de número 47 de Lucas 8:47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se diante dele e declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé vai de paz. Então, as primeiras palavras de Jesus não é a sua ação de curou, mas aquilo que você veio buscar não é necessariamente aquilo que Deus vai te entregar. Você veio talvez buscar cura, mas Deus veio confirmar para você que o seu nome está escrito no livro da vida. Talvez você veio buscar resposta de oração, mas Deus está falando para você: independente daquilo que aconteça, o seu nome está escrito no livro da vida, porque todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus demonstra a ela a paternidade, chamando ela de filha. Quais foram os nomes que essa mulher ao longo desses 12 anos ouviu? Quais foram os nomes
imunda, suja. Quais os adjetivos? Os apelidos? Desgraçada, rejeitada, amaldiçoada, impura. Lembra da nossa infância? Não sei se vocês tiveram infância com apelidos, e nós éramos conhecidos por apelidos, e as pessoas nos chamavam por apelidos, outras pessoas nos chamavam pelas falhas que nós cometemos na vida. Olha lá o adúltero, olha lá o mentiroso, olha lá o enganador, e tantas outras coisas que defraudavam o nosso nome. Agora vem Deus conhecendo a nossa condição e nos dá uma paternidade também, e nos chama de filhos. Independente daquilo que você tem, independente de como você está, você continua sendo filho de Deus. Olha aqui que descobrimos, estamos uma hora em cima desse texto. E ainda deu voz para ela, né? Porque parou a multidão, né? Que com a sua sabedoria poderia deixar ele quieto, porque ela já recebeu a cura. E existia no meio da multidão pessoas importantes, né? Com certeza. Então imagina, Jairo, né? uma pessoa que ouvia falar dos milagres que Jesus fazia, ela poder contar o milagre que aconteceu na vida dela. Jesus deu o protagonismo para ela. Jesus deu a oportunidade dela aparecer na história. O nome dela fica no anonimato, mas a história dela não. A gente vê que a fé que brotou no coração dela, ouvindo o milagre que Jesus fez na vida dos outros, a partir daquele momento, o milagre que aconteceu na vida dela gerou fé em outros também para poder. Foi o que Jesus ele vem transmitindo, Johnny, para nós. Filha, a tua fé te salvou, indivisível te salvou, a sua verdade, o inimaginável te salvou, aquilo que está dentro de você, porque às vezes a cura depende mais de nós do que de Deus. Porque se nós não acreditarmos na possibilidade da cura, se nós não acreditarmos na possibilidade da libertação, da conversão, da restauração, tem coisas que nós limitamos Deus de fazer, porque nós deixamos de acreditar. Eu vou para a igreja, eu vou participar do culto, mas eu vou voltar do mesmo jeito. Tenho certeza que Deus não vai fazer nada na minha família. Os meus filhos, os meus netos, o meu emprego, a minha saúde financeira, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu vou ir para cumprir a demanda da semana. De quinta-feira eu tenho que ir para a igreja, mas eu já não acredito mais. Mas ela acreditou, ela teve fé. Caminhando aqui para o final, versículo de número 49, Lucas 8, 49. Estando ele ainda falando, não, que nós já vamos partir para outro contexto. Então, para nós finalizar, nós vamos voltar em Marcos. Nós vamos voltar em Marcos, versículo de número. A gente estava no versículo. Capítulo 5, qual versículo? 34. Marcos 5, 34. Obrigado, irmãos. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Deixe teu mal. Ela foi buscar a cura. Deus deu a ela a salvação e a cura. Ela foi buscar aquilo que ela precisava. Deus a surpreendeu, dando a ela aquilo que ela precisava e aquilo que ela nem imaginava. Ela, como uma imunda, como uma impura, como uma desconsiderada pela sociedade, ela talvez já não imaginasse mais que ela tivesse possibilidade de salvação. Porque essas enfermidades, quando as pessoas eram acometidas dessas enfermidades, as pessoas também acreditavam no antigo que era uma herança maldita genética, que ela está passando por aquilo ali, porque os seus pais fizeram alguma coisa de errado. Então Deus corta toda essa maldição hereditária e fala: a partir de hoje, aquilo que vir de você será uma bênção. Eu não sei se os seus antepassados eles participaram ou fizeram o cultismo, eu não sei qual as religiões que eles participaram, os males que eles fizeram, mas a partir de hoje,
a tua fé, ela te salva e ela te cura. A tua fé te salva e ela te cura. E não é somente para você, mas vai em paz para a tua casa, porque ela alcança a tua casa, a tua família, e aonde você estiver, a tua fé te salva e a tua fé te cura. Que Deus nos abençoe com essa palavra maravilhosa. A Bíblia é muito rica, irmãos, muito rica. Nós poderíamos estender aí para 2 horas de exposição desses textos. Maravilhoso. Mas eu creio que até que Deus colocou cada um de nós, que nós possamos a cada um de nós levarmos a nossa porção para casa e aprender que não vale a pena criar atalhos. Vai pela rodovia mesmo, paga um pouquinho mais de pedágio, porque o negócio pode ficar ainda mais caro, né? Ontem, tentando correr para não chegar atrasado no velório do nosso amigo, do pastor Marcos Urbano, a gente, né, já começa a vislumbrar os desleixos, né? Você corre com a possibilidade de você se arriscar no acidente para cumprir um horário, mas aí hoje, para tentar cumprir ainda mais, você começa a criar atalhos na vida. Vai no seu tempo, que esteja andando, que esteja de joelhos, você vai chegar do mesmo jeito e Jesus te justifica e o nome dele é glorificado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Por um pouquinho, você não pagou 70 vezes 7.